tem que montar aula de amanhã também. Então hoje vai ser aquele dia de montagem de aulas. Eu subi a aula de vocês pro YouTube, só que eu subi uma aula com a data errada, eu subi uma aula com dia 26/9. Eu não sei o que eu tava na cabeça, não, sabe? Eu vou ter que corrigir isso hoje, durante a tarde. 26/9, eu acho que eu errei muita data. Essa aula deve ter sido, sei lá, dia 16, eu coloquei 2, sabe? Hoje é 23, eu falei, gente, o que que eu arrumei da cabeça pra colocar uma aula dia 26? 25 é sábado. Vocês nem têm aula na segunda-feira comigo, eu coloquei aula de 26. Idade faz cada coisa com a gente. Ó, tem um inscrito no canal da turma. É. Ah, não foi na turma de vocês que eu coloquei 26, não? Foi na turma da noite? Ah, tá. Foi a turma da noite, então, que eu coloquei de 26. Bom, somos 8. Antes do intervalo éramos 9. A Silvana que não chegou até agora. Então, daqui a pouco ela chega, ela já pega a aula seguindo. O pessoal que tá em casa, tá me escutando direitinho? Sim. Beleza. Bom, vocês são prova viva. Eu trouxe o café e o pão de queijo da Silvana, mas como ela não tá aqui, já era. Perdeu. Pois não adianta ela reclamar, não. E o quê? Não consegui entender ainda. Eu não consegui entender até agora que você falou. Hã? O- Ah, orelhão, telefone público? Eu acho que não. Ah, aham. Ah, tá. Deve ter sido na aula do Diego. Aham. Entendi, não, não foi na nossa, não. Só contextualizar para o pessoal de casa. A Deise está perguntando se foi na nossa aula que ela falou que a aula falou de orelhão, telefone público. Aí eu falei, hã? Orelhão? Telefone público? Aí ela disse, ah, então foi na do Diego. Eu falei, então foi. Que ela tirou uma foto e mostrou para vocês. Bom, nós encerramos a aula nessa radiografia, né? Então, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem perceber a clavícula aqui em cima, ó, saindo, né? Olha só como é que esse braço está mais para cima. Olha o húmero, né? Cabeça do húmero. Olha o comportamento da costela.
e dessa primeira costela aqui, ó, né? Como é que tá diferente. Então, a relação da clavícula com a primeira costela faz realmente diferença, que foi o que a gente tinha comentado anteriormente. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 costelas, né? É o que a incidência pede de visualização da primeira à décima para incidências acima do diafragma, né? Então uma boa incidência. Aqui abaixo do diafragma pede da nona, né, até a 12ª. Então 12ª aqui, 11ª, 19ª, né? Ah, ela oferece até um pouco mais, né? Ela pega até mais. Deixa eu ver. 12ª, 11ª, décima, nona, oitava, sétima, sexta, quinta, quarta. Então ela pega da quarta até a 12ª costela. Tá uma boa radiografia também, né? Dá para ver bastante coisa. Alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo bem por aí? Bom, tecnicamente, das incidências que nós veríamos, encerra aqui, né? Nessas incidências de costela. O material, ele aponta outras incidências, que eu comentei com vocês. Olha, é, algumas incidências eu não vou mostrar, né? Novamente, porque nós já vimos a apresentação das incidências durante a disciplina. Então, não justifica rever a incidência. Uma vez vista, eu prefiro rever essa incidência com vocês na aula prática do que rever aqui para depois correr e ir para a aula prática. Então, se uma vez foi bem vista e bem comentada por nós, eu acho que não precisa rever aquela incidência. Essas incidências estão em outras incidências e posicionamentos, né, que já é uma parte mais final da nossa disciplina. Eu trouxe hoje essa incidência AP unilateral de quadril, quadril e fêmur proximal. Ela não está no material de vocês, daí eu acrescentei. Já que eu tirei algumas, então eu trouxe outras, né, para pelo menos vocês terem conhecimento de mais incidências, né, e quem sabe a gente consiga fazer todas elas nas aulas práticas. É uma incidência de pelve. Hoje eu trouxe essa, de AP unilateral. Trouxe essa axiolateral inferior-superior, quadril e fêmur proximal, método de Danelius Miller. Ela tá no material de vocês. Já estava aqui. Eu só mexi na descrição da incidência mesmo. E as outras eu deixo para sábado, né? Veremos essas duas aqui e já poderemos fazer exercícios. Ô, Isabel, sem problemas, viu? Vai lá. Qualquer coisa você pode assistir no YouTube esse horário depois, sem problemas. Até mais, até sábado. A, a Daisy perguntou aqui para mim se essas incidências que eu estou acrescentando, se é para vocês acrescentarem na execução da lista, né? Enquanto fazem a lista. Sim, devem colocar na lista também, né? Que seria uma forma complementar, né, de estudo para vocês. Isso.
Isso. Uhum. Uhum. Sua apostila tá aí, tá não? Entendi. Isso. Deixa eu só contextualizar o pessoal de casa aqui. A Deise perguntou se as incidências que vocês devem colocar na lista se são só as incidências que nós vimos em sala, né? Que está no material no PDF. Eu falei que sim. E aí ela falou, então, as incidências que nós devemos colocar na lista, tecnicamente vão terminar sábado. Porque tecnicamente sábado eu consigo terminar as incidências, todas elas, né? Deve ser mais umas 3 ou 4 para sábado. Não deve ser muito extenso também, não. É, Então, a partir de sábado, para quem for fazer a lista, eu já fiz, que nem hoje, a gente está acrescentando uma de pelve. Eu já fiz a lista e já passei da parte de pelve. Aí essa incidência você pode colocar lá no final. É, não, não tem problema não. Eu tô no abdômen, que nem a Deise comentou aqui agora. Então, não vai ter diferença, né? Porque a pelve vem depois. A não ser que sábado eu traga alguma de abdômen. Aí pode colocar lá no final, sem problema nenhum, tá? Sem problemas. Bom, essa eu acrescentei no material, não tinha. É um AP unilateral do quadril e fêmur proximal. Fêmur, não sei se vocês viram em posicionamento 1, né? Radiografia de fêmur. Fêmur, isso. Então foi em física. Posicionamento 1, então vocês já estão habituados ali com a descrição de fêmur proximal. Fêmur proximal do metade do fêmur para cima e fêmur distal da metade do fêmur para baixo. Ou fêmur proximal do terço medial para cima e fêmur distal do fêmur, né, da região medial para baixo. Indicações clínicas, exames pós-operatórios ou de acompanhamento, né, para mostrar o acetábulo, cabeça femoral, pescoço e trocânter maior. Vocês vão lembrar do caso da paciente que eu comentei, que foi sem roupa íntima, para fazer radiografia de pelve? Ela era um caso desse. Ela tinha uma prótese na cabeça de um fêmur, e ela ia fazer radiografia. Ela fez da pelve inteira, depois unilateral, que é essa aqui que a gente está vendo agora, porque ela ia colocar a prótese na outra cabeça do fêmur. Paciente que já chega nessa condição assim de pós-cirúrgico, vocês nem vão ter muito problema com o paciente para posicionar, porque ele já está entendendo, ele já entende o posicionamento. Para ele já é mais normal. Então, se vocês estiverem no plantão no final de semana, por exemplo, que o pessoal costuma fazer mais bagunça, aí sim, aquele ali que não tem o hábito daquela incidência, talvez vocês tenham mais dificuldade. Até porque pode ir de calça jeans, aí imagina se fazer um posicionamento de RAM com um paciente de calça jeans, aí tem que pedir para tirar mesmo. Então, pacientes já nessa condição de pós-operatório, que já tem uma rotina hospitalar, né? O paciente é quase um técnico em raio-x, vocês vão ter menos trabalho com eles, né? A não ser que seja trabalho de dor. Às vezes o paciente vai ter dor mesmo, aí talvez a limitação seja nesse ponto. Não tentar rodar as pernas se houver suspeita de fratura. Isso cabe tanto para o pós-operatório, que não é porque fez a cirurgia que está 100%, né? Pode ter acontecido alguma coisa. Ou, por exemplo, rejeição de parafuso. Quem nunca viu alguma história de alguém que colocou parafuso na estrutura óssea e o corpo foi rejeitando aquele parafuso? Imagina um paciente com parafuso ali no fêmur sendo rejeitado e você tendo que girar a perna dele, vai gerar dor, né, por exemplo. Então, essas condições aí são possibilidades de ocorrência, né?
fratura principalmente para a galera do final de semana, tava no clube, tava no sítio, tomou umas e outras, né? Ou então, por exemplo, acidente de moto, bastante, né? Porque a pessoa é lançada, ou muitas das vezes fica preso, acidente de carro também. Então, é bem possível de vocês encontrarem por aí. Uma incidência AP da pelve pode incluir ambos os quadris, né? Para comparação, deve ser feita, melhor, deixa eu voltar. Uma incidência AP da pelve para incluir ambos os quadris, para comparação, deve ser completa antes de um AP unilateral do quadril, ser feita para possível trauma de quadril ou da pelve. Aqui entra um ponto de orientação que, antes de você fazer um lateral, vai fazer um bilateral, né? Mas se o médico pedir só um unilateral, você não vai fazer o bilateral, porque aqui na descrição está dizendo. Aqui é uma orientação. Se o médico já tem um caso clínico, né, com aquele paciente, já tem um acompanhamento e já tem uma incidência lá e você não sabe bilateral. Então, às vezes ele só quer unilateral. Então, se o exame vem pedindo unilateral, vocês vão fazer unilateral. Deixa um médico pedir a bilateral. É função dele pedir. Usualmente, o médico pede a bilateral e a unilateral. E aí, por ser mais fácil, você faz a bilateral primeiro e depois você faz a unilateral, esquerdo ou direito. Até porque pode ser que peça um unilateral só, né? Não peça um unilateral de cada estrutura, né? Do lado esquerdo e do lado direito. E avaliar a condição e localização de qualquer aplicação ortopédica existente. A aplicação ortopédica existente, prótese, né? Que é uma aplicação ortopédica que existe naquele paciente, prótese. O que seria avaliar essa condição? Vai fazer incidência? Aquela sensibilidade ali, né? Aquele feedback, conversa com o paciente, de tá sentindo dor? Né? Então, porque, por exemplo, se a prótese estiver bem posta e não tiver dado nenhuma inflamação ou rejeição, então provavelmente o paciente está sem dor. Se ela estiver causando a prótese estiver sendo expulsa, né, do corpo pelo paciente, tiver um processo inflamatório, infeccioso, então é uma condição a se avaliar, porque está em função da prótese. Então, o estudo entra na avaliação de vocês, até porque isso vai influenciar na mobilidade do paciente, né, na condição do paciente. E localização da prótese também, até porque se o paciente tem uma prótese no fêmur, se der, você tem que colocar a prótese toda na radiografia, mesmo que aumente um pouquinho a colimação, tá? Aqui está falando fêmur proximal, mas vamos fazer de conta que o paciente tem uma haste intrafemoral, né, dentro do fêmur, por exemplo. A haste, ela pega o terço proximal do fêmur, que é o que já vai aparecer na radiografia, pega o terço medial e pega um pouquinho do último terço, né, que já é mais distal. Se for possível, coloque toda a prótese na radiografia. Guilherme, a prótese do paciente aqui, ela vai do trocânter maior até a beiradinha do côndilo. Então, seria quase que uma radiografia de fêmur inteira. Lembrando que ele tem a pelve, né, na incidência. E aí, coloca a prótese toda? Aí não. Né? Aí a gente vai muito do senso, né? Se der para fazer pelve e a prótese toda, faça. Se não der, aí entra a orientação de fêmur mesmo, que vocês já estão acostumados para incidência. Faz uma incidência de fêmur proximal, depois faz uma incidência de fêmur distal, né? Vocês já estão acostumados com essa informação. Fatores técnicos: distância foco-filme 1 metro, utilizar o 24 por 30 na longitudinal, grade e KV de 75 mais ou menos 5, IMAS 30 mais ou menos 5. E agora que eu percebi que as aulas de hoje eu tirei o KV aqui do final, né? Tá tudo só número. Só percebi agora. A idade faz essas coisas. Posicionamento do paciente. Com o paciente em supino, ou seja, deitado, né, decúbito,
colocar os braços ao lado do corpo, né, ou cruzados no tórax superior, igual quando vocês estão lá na igreja e o padre ou o pastor pede para abraçar, né? Se abrace, a mesma coisa, mesma coisa. Posição da parte, localizar o colo femoral e alinhar o raio central e para a linha média da mesa, né? Garantir a ausência de rotação da pelve, distância igual das eias para a mesa, rodar a perna afetada internamente a 15 a 20 graus. Que é a mesma orientação quando nós vimos radiografia de pelve, que tinha que dar só uma rodada interna, né, com o pé, para a relação do trocânter menor, né, que ele ia dar uma sumidinha, por causa da sobreposição com a estrutura do fêmur, é a mesma angulação, né, vocês vão recordar. O raio central é perpendicular ao receptor de imagens, né, dirigido 2,5 cm a 5 cm distais ao colo médio femoral. Para incluir todas as aplicações ortopédicas do quadril, se presentes, né? O colo femoral pode ser localizado aproximadamente de 3 a 5 centímetros mediais e 8 a 10 centímetros distais das eias. Vamos por parte. Nós temos muita variação de número aqui, talvez gere uma confusão. O raio central é perpendicular, ou seja, não tem angulação. Ele é dirigido de 2,5 cm a 5 centímetros distais ao colo médio femoral. O colo femoral pode ser localizado aproximadamente de 3 a 5 centímetros mediais, ou seja, você vai sair da lateral do paciente, né, da região do colo femoral, de 3 a 5 centímetros mediais, ou seja, está andando para dentro no sentido pélvico do paciente. Depois que chegou nessa faixa de 3 a 5, 10 centímetros distais às eias, né? Então, você pode pegar a margem das eias, por exemplo. Achou a eia do paciente? É isso. Então, joga ali de 3 a 5 centímetros para dentro. Depois você desce de 8 a 10. Então, você chegou no colo. E aí tá tudo certo. Condição de apneia, novamente. Anatomia demonstrada. O terço proximal do fêmur deve ser visualizado juntamente com o acetábulo e as partes adjacentes do pubis, isquio e ilho. Qualquer aplicação ortopédica existente deve ser visível em sua totalidade. Aqui eu ia comentar uma coisa. Incluir todas as aplicações ortopédicas do quadril. Tem próteses ortopédicas, né, que vocês concordam comigo que na articulação coxo-femoral, a cabeça do fêmur, no acetábulo, depois que aquela cartilagem que cobre tanto a cabeça do fêmur e cobre a concavidade, né, do acetábulo, ela está desgastada, choca osso com osso. Então vai gerando desgaste e dor para o paciente. Eu até comentei, olha, o paciente chegou com muleta ou bengala, pode ser um dos indicativos aí para esse tipo de radiografia. Quando faz a prótese, coloca a prótese, então coloca um revestimento ali no fêmur ou tira, né, a cabeça do fêmur, coloca uma prótese mesmo. Dependendo da condição da cabeça do fêmur, não faz sentido só colocar um revestimento na cabeça do fêmur, né? Então colocar a prótese. Mas adiantaria colocar a prótese só no fêmur e deixar o acetábulo desgastado? Não. Então o que o pessoal faz? Também coloca prótese. Pode colocar a prótese no acetábulo. Então, às vezes vocês vão encontrar prótese também no acetábulo. Do mesmo jeito que vocês podem encontrar prótese, por exemplo, só no colo do fêmur. Às vezes o paciente trincou o colo do fêmur, coisa do tipo, então coloca uma prótese ali e tá tudo certo. A imagem. Então, achado a eias do paciente, de 3 a 5 centímetros para dentro. Depois disso, 8 a 10 centímetros abaixo. Olha só, está na região ali do trocânter maior, né? Olha meu mouse aqui. Que é onde vai ser disposto o raio central. Lembrando que é uma incidência unilateral, então você tem que fazer primeiro de um lado e depois do outro, se for pedido as duas.
Se pedir um lado só, fez uma, acabou, né? Raio central perpendicular. Se tiver esses protetores é interessante para o paciente, mas não esqueçam que vocês não podem cobrir a pelve, né? A estrutura da pelve, né? A bacia do paciente, popularmente dito, né? É um questionamento relativamente simples, não tem muito segredo, muita informação, não. Aqui entra o que eu comentei na aula passada, que a gente está acostumado a condicionar o alinhamento do paciente com a mesa, e aí colocar o plano sagital mediano do paciente com a mesa. Mas a sua estrutura do seu raio central não está no plano sagital mediano do paciente, está deslocado para o lado lateral. Então, essa linha do raio central aqui, ó, ela deve estar no centro da sua mesa. Então, o paciente vai estar deslocado na mesa, porque a sua estrutura que você vai imaginar, ela não está no centro do paciente, ela está do lado. Então, você tem que arredar seu paciente. Você pode posicionar o paciente, alinhar ele primeiro na mesa, e depois você trazer ele para o lado? Pode. Às vezes fica até mais fácil, né? Porque aí você já está alinhado com a mesa, depois você só arreda o paciente. Não tem que colocar o paciente e ir alinhando ele e tal. Às vezes, colocar o paciente alinhado na mesa fica mais fácil. E depois você só arreda ele para o lado. Olha só que bonitinha a nossa radiografia. Essa aqui, por exemplo, parece não ter nenhuma prótese aqui no fêmur, no acetábulo. Mas o fêmur todo aqui já tem uma prótese. Então, são variações aí. Se tivesse muito desgastado, eu acredito que teria uma, uma prótese aqui no fêmur também, no acetábulo também. Então, ó, pega tanto a pelve, né, que não está cortada, e pega a extensão da prótese toda. Então, uma boa radiografia. Tá com a colimação suficientemente aberta para não cortar o trocânter maior. Nessa imagem aqui, é aqui, ó. Olha onde é que a margem está curtinha. Então, eu, por capricho, traria um pouco mais para fora, para não correr o risco de cortar. Ainda mais que o paciente é mais magrinho, a gente consegue observar pela perna. O tubérculo maior ele está muito próximo à superfície, né? A pele do paciente, né? Tecido adiposo dela. Então, abre um pouquinho a colimação para não correr risco de cortar. Aí vai ficar uma margem dessa aqui, ó, né? Do paciente bem posicionado e a colimação um pouco para o lado. Deixa eu ver. Só para contextualizar, fêmur, cabeça do fêmur, colo, ele está inserido no acetábulo. Aqui é a região do ilho, né? Aqui é a região do pubis, por causa do arco púbico aqui. E essa parte óssea aqui é a região, essa quina, no caso, é a região do isquio, que aqui é o ramo inferior do pubis. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Pessoal que está em casa, tudo tranquilo? Acho que a galera está preparando o almoço. Ninguém falou nada? Tranquilo, Guilherme. Beleza. Tchauzinho. Beleza. A Deise está dando tchau, gente. Ela está abandonando a aula um pouquinho mais cedo. Bom, seguimos aqui. Temos outra radiografia, né? Unilateral, um aperto do quadril. Essa aqui a gente já percebe que já não tem prótese, né? Cabeça do fêmur aqui, né? Colo, trocânter maior. Devido à rotação interna, né? De 15 a 20 graus dos pés, o trocânter, perdão, menor, ele fica mais escondido, então que a gente nem consegue visualizar ele direito aqui nessa incidência, né? Então, tá bem escondidinho aqui. Mas a radiografia tá muito boa. Ilho, né? Eias, que é por isso que eles comentam de 3 a 5 centímetros para dentro. Seria mais ou menos aqui, né? E de 8 a 10 centímetros abaixo.
estaria aqui na região. Ilho, né, a asa do ilho, aqui o pubis, né, o arco superior e o arco inferior do pubis. Aqui seria a outra extremidade, né, do pubis, para poder formar a síntese. E aqui embaixo, o isquio, né, essas marcações aqui são da tuberosidade isquiática. Então, deixa eu ver, sacro, né, e aqui no finalzinho, aqui embaixo, na região de sobreposição com o pubis, na região do cóccix, tá? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Bom, incidência axiolateral é uma mistura de axial com lateral, inferior-superior, né, de inferior para superior, do quadril e fêmur proximal. Mas é uma incidência em condições de trauma. Método de Danelius Miller. Esses nomezinhos a gente acaba dando uma agarradinha mesmo. Indicação clínica para incidência. Essa indicação clínica aqui, ela tem algumas observações que eu trouxe do livro do Bontrager, então não tem só indicação clínica aqui. Começa com não tentar rodar a perna internamente no exame de trauma inicial. A gente sabe que a perna vai ter essa rotação interna, né? De 15 a 20 graus. Mas numa condição de trauma, é bom avaliar primeiro se existe essa possibilidade. Então, o paciente chegou lá traumatizado ou politraumatizado, né? Aí você pode falar com ele: Seu Francisco, o senhor pode girar até a perna para dentro? O senhor sente dor se girar a perna do senhor para dentro? Como é que tá? Se ele falar que sente dor, aí é bom não mexer, né? Não rotacionar a perna internamente, para não dar problema. Se ele falar, não dá para girar, aí faça essa rotação, né? Interna de 15 a 20 graus. Não havendo possibilidade, respeita a limitação, por quê? Se é uma região de fratura e está com limitação, então, para não piorar a fratura, não agravar a fratura, ou, por exemplo, para não chegar a um ponto de, por exemplo, terminar de fraturar tudo e o próprio osso ali dentro romper alguns vasos, gerar algum tipo de hemorragia. Então, assim, todo cuidado deve ser tomado. Essa é uma incidência comum para traumatismo, então quem for fã aí de Jones 3 da vida, igual a Daisy acusou mais cedo ser fã, vocês vão ver bastante frequente. Cirurgia e pacientes pós-cirurgia. Tanto quanto para outros pacientes que não podem mover ou rodar a perna afetada para a perna de RAM lateral. Lembram daquela incidência, né, de RAM, né, que nós vimos? Tem como fazer ela unilateral, tem como fazer ela, que ela é para a pelve, né? Tem como fazer ela bilateral, pegando a pelve inteira, tem como fazer ela unilateral. Então ele está comentando aqui, essa incidência é muito indicada para pacientes que não conseguem mover ou rodar a perna, principalmente para as incidências de RAM, né? Para incidência de RAM, que ela é bem agressiva, né? A incidência de RAM, ainda mais para alguém que esteja com risco de trauma ou condição de dor. Visão lateral para avaliação de fraturas ou luxações em situações de trauma do quadril, quando a perna afetada não pode ser movida. Fatores técnicos: distância foco-filme de 1 metro, tamanho do receptor 24 por 30 na longitudinal, sistema analógico, né, o KV, tanto para analógico quanto digital, 70 mais ou menos 5, tá? IMAS de 40, perdão, 40 mais ou menos 5. Posição, né, o posicionamento do paciente. Pode ser feito na maca ou na cabeceira, se o paciente não puder se mover, né? Então, aquele paciente que chegou na maca, pelo SAMU, passou pelo médico ali
rapidamente, igual vocês veem em série, por exemplo, o paciente, somente os fãs aí de Grey's Anatomy e Dr. House, menos no House, né, e mais frequente no Grey's, o paciente chega na ambulância e aí o médico do pronto-socorro já aborda aquele paciente, já vai pegando aqueles dados, né, básicos do paciente e ele já fala direto. Vai para o raio-x direto, da mesma maneira que algumas condições o médico já pega aquelas informações e fala bloco cirúrgico. Pode acontecer com a gente. O paciente chegou e o médico já pegou aqueles dados ali de informações preliminares e fala raio-x. E aí pode acontecer, às vezes, nem o médico chegar com o papel, né, propriamente dito, para poder fazer a incidência. Ele já chega pedindo a incidência, e aí vocês vão poder fazer a incidência, porque o médico está pedindo ali. Depois vai vir um papel formalizando o pedido, e aí vocês vão dar baixa no pedido, porque a incidência já foi feita. Porque às vezes na emergência da situação não dá tempo do médico sentar, escrever, prescrever a incidência ali, né, de maneira mais grosseira dizendo, para poder depois levar para o raio-x, o pessoal, para o técnico ou a técnico fazer a incidência. Às vezes é muito rápido, é necessidade ali, abrupta, né, é trauma, é urgência. Então o médico já pede, já faz, e depois o pedido deve chegar. Então, pode ser que seja feito na mesa, numa maca, numa prancha. Então, vai depender da condição do paciente. Paciente em supino, com travesseiro na cabeça. Se não tiver travesseiro, paciente em trauma, se ele tiver de colete, acho que muito inviável colocar um travesseiro. Mas se não tiver travesseiros, eles vão poder usar espuma, isopor, o que tiver. Se não tiver nada no setor, infelizmente, é nada mesmo que vai ser utilizado. Elevar a pelve de 3 a 5 centímetros, se possível, pela colocação de suportes embaixo da pelve. Para quê? Para trazer um alinhamento, né, para as estruturas. Mais importante para pacientes magros e para pacientes em uma almofada ou na cama. Posição da parte. Bom, vai dar 1 minuto e 40 de aula para o Zoom encerrar. Não dá para descrever essa posição da parte toda. Então, o que eu sugiro? A gente faz esse intervalozinho de 5 minutos e a gente volta, eu volto nessa posição da parte. Pode ser? Pode. Beleza. Então, até daqui a pouquinho. 10h40 agora, então 10h45 a gente volta.